Laís, opa, muito bom vê-la por aqui. Ok, Celso, legal, que bom revê-los aí nessa quarentena, nessa tarde de sexta-feira, com muito caos aí no Brasil, né? Muita gente acompanhando casos na televisão, mas que bom que vocês estão por aqui. Guilherme, Karen, ai que ótimo ver vocês. Fico feliz que vocês estejam aí tomando um tempinho. Vou contar algumas coisas para vocês aqui, acho que curiosidades de modo geral, que todo mundo me pergunta. E aí a gente pode ir conversando. Tô só esperando o pessoal ir entrando, mas vocês podem ir clicando no coraçãozinho. Ajuda o pessoal a entrar também, a participar. Muita gente ainda tá conectando, mandei um aviso. Falei que ia estar aqui neste horário. Vamos fugir um pouquinho dos problemas aqui comigo. Muita gente ainda não conheço só de redes sociais, mas muitos que estão aqui eu já tive contato, já conheci, foi através de longos caminhos e é muito bom estar com vocês aqui. Inclusive para responder as perguntas que vocês fizeram para mim ontem, tá? Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu queria conversar com vocês que eu não comecei minha vida na Adrilife Art, na verdade, ela surgiu bem recente, tem 2 anos praticamente, não tem 2 anos ainda, 1 ano e 5 meses, mas ela teve uma influência muito grande na minha vida, principalmente na questão pessoal, né, me ajudou, eu gosto de dizer que a arte, ela me salvou, né, de muitas coisas, principalmente para me mostrar, né, vencer a timidez, vencer o que eu tinha. Então, assim, eu tenho muito a agradecer por eu ter tomado esse caminho na minha vida. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? A primeira pergunta foi feita o seguinte, que foi o Lucas, ele inclusive está aqui com a gente, ele fez essa seguinte pergunta para mim: qual foi a arte mais especial ou inusitada que você já fez e por quê? Assim, eu vou falar de uma arte mais recente, né, que eu fiz e uma muito antiga. A primeira arte que eu fiz foi um desenho, que foi a mais especial para mim, porque eu ganhei um reconhecimento. Eu estava na 4ª série e eu desenhei o tenente da polícia, que ele era meu professor no ProErd. Então, quando eu desenhei, o professor deu para ele, e aí no dia da formatura do ProErd, eles me chamaram lá na frente e me deram uma medalha. Aí eu fiquei muito, muito feliz. Porque eu falei assim, caramba, alguém gostou do meu desenho. E eu tinha desenhado o tenente com a roupa do ProErd, com a roupa de policial. E aí eu gostei bastante. Respondendo as perguntas aí, eu salvo as lives sim, no final. Eu escolhi fazer esse horário porque 6 horas já começa a bombar outras lives e às vezes trava também, tá bom? Mas voltando, o primeiro desenho que me chamou muita atenção, que foi especial para mim, eu tinha 10 anos quando eu desenhei o tenente, o policial do ProErd, lá da escola. Foi quando eu ganhei uma medalha. O segundo desenho que eu fiz foi um desenho, um pedido aqui do Instagram, do Fitzroy. Eu desenhei e na minha cabeça eu nunca ia conhecer esse lugar tão recente. E aí, o ano passado, eu visitei o Fitzroy e levei esse desenho junto comigo e eu tirei uma foto. E foi muito especial para mim porque eu visitei um lugar magnífico que eu só tinha desenhado. Nem todos os desenhos que eu faço na minha página, eu já visitei o lugar. Então, tipo, esse dia foi muito especial para mim. Essa pergunta foi do Lucas. Aí a segunda, também é do Lucas, ele me perguntou de onde vêm as minhas inspirações. Então, eu posso dizer que as minhas inspirações vêm das pessoas. E eu acho que elas são o motor para eu continuar criando. Essa quarentena tá sendo tão ruim para mim porque eu não gosto de ficar sozinha. Eu não gosto de não ter contato. Eu sou professora, dou aula e diariamente eu converso com as pessoas. Então, eu fico muito triste de ficar isolada,
Por isso que eu tô vindo pras lives aqui, ó. Ver vocês aí, saber que vocês estão do outro lado, mandando essa energia pra mim. Mas as pessoas me inspiram muito, conhecer o que os tornou especial, por que aquela montanha é especial pra ela. Muita gente fala, nossa, só desenha montanha, montanha. Só tem isso, tipo, meus alunos mesmo, porque a maioria não conhece esse mundo de trilha. Mas é porque as montanhas, elas traz uma história para as pessoas que subiram, para as pessoas que fizeram amizades lá. Tem gente que fez amizade, tem gente que se relacionou, tem gente que... Cada um tem uma história. E eu acredito que as montanhas, elas me inspiram. Mas muito mais do que elas, as pessoas. Conhecer as histórias é muito, muito legal. Eu acredito que isso que me inspira. Como eu não faço nada forçado e nada pressionado, eu faço de coração. Então eu coloco toda o meu sentimento ali. Uma vez uma pessoa falou pra mim: ah, as montanhas que você desenha, você toca o coração de outras pessoas. É difícil alguém fazer isso. E eu fiquei pensando, eu falei, será? E quando eu comecei a ter esse reconhecimento na rede, eu realmente percebi que o meu traço, para mim, não estava tão bom, mas que ele chamava a atenção de outra pessoa. E aí foi quando eu vi que isso fazia diferença. É muito difícil para mim fazer vídeos assim. Quem me conhece sabe que eu converso, tiro de letra, mas eu sou muito, muito, muito tímida mesmo. Toda a minha adolescência, até a entrada na faculdade, eu diria que até uns 3 anos atrás, eu era uma pessoa muito, muito fechada. Hoje eu tô com 26 anos, né? Então, assim, pode ser que seja tarde pra mim, ou não é tarde, mas eu só comecei mesmo a me abrir de vez, assim, tem uns 3 anos pra cá. Então, é bem difícil pra mim conversar, ter confiança de que as pessoas realmente querem escutar o que eu vou falar, ver o que eu quero dizer. É difícil. Mas eu tô tentando. Eu sou muito séria, mas ó, eu sou uma pessoa legal, eu dou risada, eu sorrio. É que eu sou tímida mesmo, tá bom? Vamos ver a próxima pergunta. Depois eu até olho o que vocês estão mandando aí, tá? A próxima pergunta foi de uma aluna minha que perguntou um país que eu gostaria de visitar. Desde a época da faculdade, eu tenho vontade de visitar a Itália, por incrível que pareça, porque para mim lá é o berço da arte. Então eu quero visitar todos os museus, todas as igrejas, tudo. E de lá conhecer Inglaterra, Espanha. Eu acho que esse é o meu maior sonho e o meu sonho de vida ainda. Eu tenho vontade de conhecer a pintura lá do Leonardo da Vinci, ver o quadro da Mona Lisa. Eu gosto muito disso, ver as pinturas do Rafael. Então, assim, eu tenho muito essa vontade dentro de mim, desde que eu fiz a faculdade de artes. É uma vontade que não vai morrer. Então, eu ainda acredito que, mesmo diante de tudo isso, eu vou me planejar para visitar este lugar, certo? Uma pergunta também que foi de uma aluna minha, já já eu falo do mochilão. Ela perguntou: em quem você se inspira para criar tantas coisas legais, como, por exemplo, sketchbook de costura? Eu me inspiro muito em várias pessoas, mas é muito legal você ter alguém que te inspira mesmo, que você fala assim, caramba, esse cara na arte, ele passou por isso, isso e isso, e ele tá seguindo, ele deixou um legado. Eu gosto muito de acreditar nos valores. E eu tenho um artista que eu sigo no Instagram, que é o Collins. E o Collins, ele faz vários desenhos de parques nacionais dos Estados Unidos. E seguindo a inspiração dele, eu tenho vontade também de mapear todos os parques nacionais do Brasil. Eu moro aqui em São Paulo, Sudeste, já visitei o Rio, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, assim, são os lugares que eu acabei desenhando. Mas eu tenho vontade de desenhar todos os parques nacionais para que as pessoas vejam através dos meus traços a beleza do Brasil. Então, eu me inspiro muito no Collins, né? Depois eu posso escrever aqui para vocês.
entrou o Celso, né? Olha, Celso, sua foto tá muito pequenininha, não consigo ver aqui. Mas com certeza não me esqueço de ninguém que passou na minha vida. Não me esqueço mesmo. Alunos eu tive vários, mas eu também conheço, lembro de todos. Muitos mudaram, mas eu lembro de todos, tá bom? Então, assim, o Collins me inspira muito. Os sketchbooks, eu participei de uma feira em 2018. Na verdade, começou assim. Eu via muita gente com caderno, desenhando, muitos artistas, assim. Não tinha muito, o Instagram não era muito Ibope. Então, eu olhava as coisas, tipo, via artista desenhando, às vezes eu ia numa palestra e via isso muito constante. Aqui onde eu moro, no meu bairro, principalmente, isso é muito carente. Você não vai encontrar alguém com um sketchbook desenhando. Então eu comecei a ver isso e falei, caramba, que legal, eu queria ter o meu caderno também, já que eu não encontro para mim comprar. E não tinha para comprar aqui. Agora que recentemente tem muito mais facilidade se você comprar pela internet, mas pense isso antes, né? Não muito antes, né? Porque também sou tão velha, mas tipo assim, tudo que chega aqui pra gente demora um pouco, né? Então eu fui querer buscar um caminho de fazer esses sketchbooks. Eu aprendi na Pixel Show, é uma feira de criatividade que tem todo ano em São Paulo. Em 2018, eu queria participar de uma oficina que era paga. Foi 2018. E aí eu fiz uma troca, fiz uma permuta. Eu trabalhei de staff com eles. E aí eu ganhei esse workshop, foi onde eu aprendi a fazer o primeiro. Depois eu fui aperfeiçoando. Fiz, tentei fazer outros. O Celso, no Celso, lembrei agora, sim, a gente ia tentar fazer um evento lá em Socorro. É muitas conexões, a gente pode tentar quando tudo isso passar novamente. Então as inspirações são essas, né? Respondendo aqui, eu vi que a Pri colocou Montanhas do Nordeste. Eu comecei a fazer no ano passado um projeto do Encontro de Escaladores do Nordeste, que é a EENE. E lá eu fiz alguns desenhos do Nordeste, inclusive tem no meu perfil, que é a Pedra da Boca, Itatim, né? Galinha Choca, são vários monumentos que o pessoal escala lá no Nordeste e eu quero continuar lá também. A próxima pergunta foi do Ivan, não sei se ele está aqui. Ele perguntou assim, qual é a travessia que eu mais gosto? Então, assim, eu fiz muitas travessias já, inclusive algumas clássicas aqui do Brasil, e a que eu mais gosto é a travessia da Serra dos Órgãos. Então, quem não conhece trilha, depois pesquisa, né, porque tem alguns que entraram aqui que não conhecem o mundo da trilha, pesquisa, travessia da Serra dos Órgãos. Eu fiz ela em 3 dias, em 2017, com muita chuva, tudo fechado. E aí eu repeti ela mais uma vez, para mim é a travessia mais linda que tem, porque lá eu consigo ver todas as montanhas que eu acho lindas, que é o Dedo de Deus, é Escalavrado, depois eu vejo o Parque Estadual dos Três Picos. Para mim é a mais bonita. Essa travessia, você tem que estar habituado, né, a fazer a travessia, respondendo a pergunta da Karen. Porque você precisa carregar a sua mochila com barraca, né, com comida. Tem gente que faz em 3 dias para pernoitar nos pontos específicos. Tem gente que fica em abrigo, que é o abrigo do Sino e o abrigo do Açu. Então, para você dormir nesses 2 lugares, mais um dia. Então, 3 dias. Eu fiz em 2, que aí eu fiz com Portais de Hércules. Inclusive, eu voltei lá e fiz a trilha sozinha. A primeira vez eu fiz com um grupo. E essa vez que eu voltei sozinha, parece que foi mais libertador. Eu visitei mais lugares e eu ganhei um presente do céu, que foi... O céu tava lindo. Inclusive, eu tô postando lá no meu perfil as fotos, repostando, porque é a travessia mais linda que tem. E assim, Lu, quando tudo isso passar, eu quero voltar com amigos que eu ainda não fiz. Inclusive, te levo, Karen. Bora lá fazer a travessia da Serra dos Órgãos. Eu tenho barraca aqui, arrumo o saco de dormir, a gente dá um jeito. Inclusive, eu tenho muito disso porque as pessoas também que me levaram a primeira vez na trilha, levaram uma menina que não tinha nada, né? E me deram muito apoio. Então, eu
eu tenho isso comigo, quando eu posso, eu levo. Então, um dia a gente se prepara e volta lá. A gente se programa pra fazer a travessia. Ó, pode deixar, a gente pode fazer uma só de meninas, ó. Só as meninas querendo ir, vamos fazer a Serra dos Órgãos, com Portais de Hércules. E depois a Travessia da Neblina também, Mirante do Inferno, e assim vai. É muito legal. Vamos lá, então. A próxima pergunta é bem o significado das minhas tatuagens. Quem fez foi a Fabiana. E ela perguntou o significado das minhas tatuagens. A minha primeira foi essa, que, bom, é um bracelete de montanhas. E tem uma barraca, mas é uma barraca americana, não é essas barracas que a gente usa aqui. E essa tatuagem, eu falei pro tatuador, eu fiz ela com o meu aniversário de 25 anos. Foi a primeira vez que eu fiz uma tatuagem na vida. E eu falei que eu queria algo que transmitisse o que eu gostava de fazer. Que era montanha, que era camping. E aí ele fez pra mim. Aí eu fiz a minha segunda, com 26, que é essa daqui. Que foi uma referência um pouco direta ao desenho do Collins, que é uma raposa. E aqui é um mapa topográfico, porque eu aprendi a ler esses mapas, a planejar mapa, fazer leitura. E eu achei o máximo essa ideia de mapa topográfico. Então, eu fiz o mapa topográfico aqui. Aí eu fiz a minha terceira tatuagem, que é essa que tá na mão. Vai aparecer tudo espelhado. Mas ela tem um grande significado na minha vida. Foi por isso que eu fiz ela. Eu acredito que não é assim também virar um gibi, mas elas têm que ter um significado pra mim. E é uma runa viking, uma escrita antiga, que significa o seguinte: se você quer a mudança, você precisa convidar o caos. Então, isso aconteceu realmente na minha vida. A minha vida mudou de cabeça pra baixo. E eu quis registrar esse significado. Esse ano eu tô fazendo muitas coisas, assim, que eu não esperava fazer. E essa tatuagem, ela me marcou muito, muito mesmo. E aí eu tenho uma aqui que tá escrito arte, só que tá espelhado. E eu tenho uma outra tatuagem, que é a minha quinta, que não dá pra me mostrar que tá aqui, mas é um desenho meu, que eu criei, que foi os Três Picos, porque eu gosto muito de lá, eu gosto muito das montanhas do Rio, e essa do Três Picos, eu desenhei a visão que não é a clássica, é uma visão vista de um outro ponto, que é da Serra dos Órgãos, porque quando eu cheguei lá no Castelo do Açu e vi os Três Picos lá no fundo, na linha do horizonte, aquilo me marcou muito, e aí eu quis desenhar os Três Picos também. Mas então são esses significados. Eu não tenho nenhuma tatuagem a mais na perna, enfim. E falando de tatuagem, teve uma pergunta de tatuagem, que foi o Matheus. Eu acho que o Matheus tá aí online. Ele perguntou assim pra mim: se eu quiser tatuar uma arte sua, como faço? Então, assim, a questão das tatuagens, muitas pessoas me procuraram para me desenhar uma tatuagem para elas. Inclusive, os Fitzroy, lá no El Chatem, foi um desenho de tatuagem. Foi a primeira vez que eu fiz uma encomenda de tatuagem, foi para o Albert, do Rio de Janeiro. Ele pediu o dedo de Deus. E aí eu fiz esse desenho e falei, caramba, ele vai tatuar um desenho meu. Claro que hoje muitos tatuadores, eles também desenham, né? Mas a maioria também faz decalque. Que o decalque é você copiar o desenho, pôr na pele e depois passar a maquininha em cima. Não tira o crédito do tatuador, porque o tatuador tem o traço dele. Mas é um pouco mais fácil do que você fazer na mão, freehand. E eu falei, caramba, ele vai fazer um desenho meu. Então, foi bem especial, porque ele se importou de pedir um desenho para mim fazer para ele. Daí eu fiz vários desenhos, alguns, tá? Todos que eu postei no meu feed foi eu que fiz. E aí, com o meu traço, a pessoa tatuou na pele dela. E o primeiro mês eu fiquei bem emocionada, porque alguém confiou de colocar meu traço ali. E é legal porque alguém que conhece a montanha realmente tem uma carga emocional diferente, né? E aí também já veio pessoas perguntar se podia usar algum desenho meu de referência, que já estava pronto, que não era uma encomenda.
Então, eu disse o seguinte, para, no caso, fomentar a minha arte, né, ajudar que isso também sirva de exemplo para outras pessoas, você pode não precisar pagar o valor da arte, mas pagar uma taxa que sirva ela para fomentar esse uso. E aí no final eu faço uma troca, eu te envio a arte original e aí você pode imprimir, passar para o tatuador melhor do que printar a tela e tudo mais. E sempre mencionar. Então eu faço esses dois direcionamentos, ou encomenda, ou se é alguma arte que gostou, converse comigo no direct, que aí eu retorno para vocês, tá bom? Chegou uma pergunta que eu gostaria muito de falar, e eu separei até uns materiais para falar dela, que é a pergunta do Thiago. Ele perguntou se eu desenho desde criança. Então vamos lá. Esse processo de desenho acho que começou cedo. Realmente eu desenho desde criança, mas não desenho montanha desde criança. Oi, Dani. A Dani tá entrando. Então vamos lá. Essa foto aqui é eu, gordinha, e aqui atrás tem o nome de todo mundo da minha família. Essa foto aqui, eu fiz uma moldura pra ela, eu guardo comigo até hoje, e eu não tenho uma recordação de quantos anos eu tinha aqui, mas eu acho que mais ou menos uns 7 anos. E aí, esse foi a primeira arte que eu fiz, assim, que eu me recordo que eu fiz. Aí eu fiz isso daqui, guardei com muito carinho, inclusive tem o nome da minha avó, e esses lápis, estrelinhas e tudo mais. Depois, eu me lembro de copiar desenho de televisão. Então, eu assistia o Pato Donald, o Mickey, daí eu pegava folha de caderno, colocava na televisão, na hora que passava o desenho e copiava. Sempre fiz esses tipos de desenho. Quando eu fui ficando mais grandinha, com 10 anos, deixa eu ver se eu tenho aqui um negócio. 10 anos, a minha mãe me colocou num curso de desenho, de anatomia. Eu não gostei muito, porque só tinha eu de menina no curso, e o professor desenhava uns homens muito musculosos, e eu desenhava também, mas não era o que eu gostava. Mas foi legal. Por que eu lembro desse dia? Porque foi a primeira vez que eu aprendi a atravessar a rua, e minha mãe falou, você vai pro curso sozinha, mas tem que aprender a atravessar essa rua aqui. E era uma rua grande, mas hoje eu passo por ela e não é grande. Ela era grande pra mim na época. E minha mãe que me colocou nesse curso. Então, assim, minha mãe me incentivou muito, mesmo com curso de bairro, que seja, ela sempre me incentivou. Então, tenho muito orgulho da minha mãe. Então, ela me colocou nesse curso, fui lá, aprendi. Só que não durou muito tempo, porque o professor não tinha como ficar lá naquele lugar e acabou fechando. E aí, eu não dei continuidade nesse curso. Mas eu não parei de desenhar. Então, quando eu entrei para a 5ª série, eu desenhei aqui uma capa, a capa de caderno, e eu gostava muito de bandas de rock, Linkin Park, e aí eu fiz a capa, eu guardei também, eu guardo essas coisas, e eu comecei a desenhar isso, né? Esse desenho aqui mesmo foi na época da adolescência, eu copiava, eu pegava era de roupa isso aqui, e aí eu copiava os desenhos assim, e comecei a copiar. Eu gostava muito de grafite também, então eu desenhava essas letras. E para vocês terem uma ideia, eu tenho uma pasta. Essa pasta eu guardo até hoje. São só desenhos da época da escola mesmo também. E minha mãe nunca jogou meus desenhos fora, ela sempre gostava, achava bonito. Então, realmente, família é tudo. Ter um apoio é tudo na vida. Eu acho que reprimir alguém por conta da arte, quando você está no primeiro processo, que é o processo da infância, é a pior coisa da vida, porque os traumas, eles ficam para o resto da vida. Então, minha mãe nunca fez isso comigo, então eu fico muito feliz com isso. Ela sempre acreditou. Eu fiz um outro desenho aqui, então assim, eu fazia muita coisa boba mesmo, tipo, eu desenhava bandas que eu gostava, né? Esse aqui foi quando eu aprendi a pintar no Photoshop, é uma banda de rock também que eu gostava. Então eu desenhei, escaneei, aprendi a pintar no Photoshop.
Esse curso, inclusive, tipo, enchi o saco da minha mãe, porque era uma bolsa no Senac, e aí eu me inscrevi, isso eu tava com 14 anos, e eu consegui essa bolsa. Minha mãe foi comigo, e você sabe, né, nessa idade você precisa muito dos pais. Então ela tirou um dia do serviço dela e foi comigo. Ela falou assim, Dri, não é besteira, não é aquelas ligação que você sabe que vai pegar dinheiro da gente. Eu falei, não, mãe, não é. É curso mesmo, é no Senac. E aí eu aprendi a pintar os desenhos pelo Photoshop. Esse foi o primeiro desenho que eu fiz, aí eu imprimi e guardei até hoje. Tá? Então, eu fiz muitos desenhos aleatórios, ó. Tipo, eu tenho muito desenho. Eu desenhava coisa com arquitetura, desenho de moda. Ó, a pasta. Tipo, fazia desenho de moda. Tipo, eu tentei de tudo na vida. Essa é a realidade. Eu ia atrás de coisa grátis. E depois eu falava que minha mãe ia assinar lá pra mim fazer o curso. Aí falando então do processo, né? Isso na adolescência. Aí eu fiz, guardei os desenhos. E aí, quando eu tava no terceiro ano, eu estudei no Loureiro Júnior, que foi no Tatuapé. Eu queria estudar fora, eu acho que isso me ajudou muito. Eu moro em Guaianazes, que é na Zona Leste, fui estudar no Tatuapé. E aí eu falei que queria ir pra lá, minha mãe me apoiou, né, me ajudou muito também, foi comigo, fez lá minha matrícula e eu estudei meus 3 anos lá. E aí lá, eu tive contato com uma palestra na escola, do Senac também, e aí foi onde eu me apaixonei por computação gráfica. E aí eu aprendi também a mexer no CorelDRAW. Então eu comecei a mexer com essas coisas muito cedo, através de cursos. O Sesc também era um lugar muito bom, que é onde eu também tentava ir, não podia ir muito longe porque minha mãe tinha medo de eu sair para muito longe, mas ela deixava. Ainda bem que ela confiou em mim e eu fui. Então eu fiz essas partes de estudo lá, conheci muita gente que me ajudou na escola, professores que me incentivaram, né? Eu devo muito isso a eles. E aí foi chegando o terceiro ano e eu queria fazer uma faculdade. E aí, assim, eu sabia que não ia dar para pagar. Obviamente que não, porque tinha eu, minha irmã, eu tô com 26, minha irmã tem 27, ela também estava terminando a escola e tinha mais 2 irmãos, que por parte de pai, padrasto, aliás. Então, eu não podia pagar uma faculdade, obviamente, só se eu começasse a trabalhar. Então, eu estava trabalhando, fiz estágio na informática, sempre gostei de informática. Então, com 16 anos, eu estava tendo meu primeiro emprego e era dentro da escola. Então, imagine, uma escola lá no Tatuapé, que todo mundo que estuda lá mora na Zona Leste. Imagine como é que era a sala de informática. Então, eu cuidava da sala de informática, né? Era FDE, Fundação de Desenvolvimento para Educação. Então, eu trabalhei lá durante 1 ano. E quase ninguém visitava a sala de informática, todo mundo ia embora. E foi lá que eu aprendi muita coisa também. Eu usava o meu tempo, a internet para pesquisar as coisas. Então, tudo que era relacionado à informática eu pesquisava. E aí eu fui estudando, usava esse tempo para estudar para o Enem. E no final do ano eu prestei o Enem. Então eu consegui a bolsa de 100%. Não foi fácil ir atrás do meu pai, porque eu não moro com ele, eu precisava dos documentos dele e eu tive que ir atrás dele. E aí minha mãe também me ajudou nesse processo, e aí eu entrei na faculdade com 17 anos. Aí eu cursei 3 anos, terminei com 20, fiz artes, e meu primeiro emprego foi na Dom Bosco, registrado mesmo, eu comecei a dar aula, eu estava na metade da faculdade, eu estava com 18 anos, e quase ninguém queria me dar aquele emprego, por causa da minha idade. E eu lembro até hoje de uma coordenadora que ela falou assim, vamos dar uma chance para ela. E essa coordenadora é a Giane, e até hoje eu tenho um carinho enorme por ela, porque muita gente me julgou. Falou assim, não, ela não vai dar conta. Realmente foi assustador, eu estava dando aula lá no estado, você não aprende a dar aula na faculdade, é muito difícil. Eu tive que superar muita coisa, principalmente porque eu era nova, e o respeito, né, que é difícil alguém com a voz tão fina como a minha dar aula. Então foi bem difícil, mas eu fiquei nessa empresa até 2018, né? Então
Aprendi muita coisa lá, principalmente a gostar de Mac, Apple, Adobe, Photoshop, Illustrator. Tive alunos que estão aqui que foram meus alunos lá. Então, assim, eu aprendi muita coisa lá. Tive que aprender, não tinha jeito. Eu sabia mexer com as coisas, já tinha feito curso lá, já fiz curso, fica em Itaquera, é uma ONG que oferece curso para jovens em vulnerabilidade. E aí foi meu primeiro emprego, eu gostei muito, porque aprendi muita coisa lá, além de ensinar também. A faculdade me deu bons frutos, como eu falei para vocês. As pastas, né, de desenhos, tive várias outras pastas. E aí eu fui trabalhar na Bienal de Arte. A Bienal de Arte, ela ocorria de 2 em 2 anos. E eu fiquei muito feliz porque, assim, eu entrei lá e todo mundo que estava lá era da Mackenzie. E eu era a única que estava cursando artes da Zona Leste. Então, eu fiquei feliz por essa oportunidade, porque geralmente as pessoas não olham com bons olhos se você estuda no bairro. Lógico que eu queria estudar nas Belas Artes, mas a minha bolsa foi a bolsa da Unicastelo. Eu dei graças a Deus, porque eu não paguei a faculdade, 3 anos. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar na Bienal, tive contato com os artistas e eu vi um mundo totalmente diferente. Eu falei assim, eu quero esse mundo pra mim, tipo, despertou uma coisa dentro de mim. E o pessoal falando inglês, ixi, vem gente de várias línguas lá, francês. E eu conheci umas pessoas lá que me motivaram muito a desenvolver algo meu, porque quando eu terminei a faculdade, eu testei de tudo, mas eu não me achava como artista ainda. Eu falei, vou trabalhar e acabou, minha vida é isso, vou só trabalhar, vou dar aula. Eu já achei um meio de ganhar dinheiro e meio que minha visão se apagou. E quando eu fui trabalhar na Bienal, isso meio que mudou um pouco a minha cabeça. E aí eu comecei a falar, vou começar a ver outros cursos, mas ainda assim eu não desenvolvia nada meu. Aí quando foi 2015, eu comecei a fazer trilhas e comecei a desenvolver meu olhar artístico para fotografia. E aí eu comecei a fazer várias fotos da montanha e isso me deixava bem animada, as pessoas gostavam também. Então a arte, ela sempre viveu dentro de mim, só que foram caminhos diferentes que eu percorri. Aí eu conheci essa moça da Bienal, ela fez um desenho para mim com os carimbos, porque a gente ficava carimbando os tickets de quem entrava na exposição. Então teve um dia lá que ela fez esse desenho com várias linhas e eu gostei muito das linhas que ela fez. E aí eu falei, caramba, eu não preciso de um pincel ou de uma tela se eu gosto de fazer algo com caneta. Então foi quando eu comecei a pensar em fazer algo com caneta. Tanto que as minhas artes de hoje, a maioria delas são com caneta. Então foi quando eu comecei a imaginar fazer arte com caneta. Mas ainda assim eu não tinha um estímulo, não tinha força e segurança. O Instagram não era igual é hoje, né? O Instagram mudou muito, ajudou muita gente que tá começando. E foi quando, em 2018, eu fiz a minha viagem pro Peru que eu dei um despertar, assim. Eu falei, nossa, eu vou pintar um capacete aí. Aí eu pintei o meu. Que essa história até contei pra vocês aqui na live, que esse incentivo me ajudou muito, as pessoas gostaram do meu capacete, e aí pediram outros, e aí foi chegando na onde tá hoje, que é capacete, que é adesivo, caneca e várias outras coisas. Então eu troquei só o olhar que eu tinha para fotografia para um olhar agora com o desenho a caneta. E eu falei assim, não, mas não é pejorativo. Ficava na minha cabeça que caneta qualquer um fazia, tipo, não tem um valor artístico, mas eu vejo muitos artistas hoje desenhando com caneta, se expressando com elas, e até em galeria de arte. Então as canetas, elas são tintas também, e elas são arte. Então eu vi isso ao redor do mundo mesmo. Então eu quebrei aquele paradigma que eu tinha de que a arte tinha que ser tela. E aí eu comecei a falar, não, vou fazer isso. Então o capacete virou minha tela, a caneca virou minha tela, a folha virou minha tela, os cadernos viraram minha tela, tudo virou um suporte
para mim trabalhar com arte. E vendo outros artistas na rede, me incentivou a fazer o meu também. Por isso que se tiver alguém que está iniciando, eu também incentivo muito. Eu falo, tem que fazer o que você gosta, tirar esse medo, mesmo que seja tímida como eu, que fui muito tempo. Dava aula, mas eu não conseguia ficar na frente de um palco, eu ficava nervosa, tinha estado de pânico mesmo, minha voz sumia, mas com meus alunos eu me dava bem, porque era algo controlado. Então, assim, foi superação. Então, assim, se tem alguém começando, vai lá, posta sua arte, se precisar de apoio, claro que você pode contar comigo, com outras pessoas, é muito legal a gente ter alguém que realmente deu certo na vida. E mesmo se não der certo para você agora, você aprendeu. Foi o que aconteceu comigo. Nem tudo que eu fiz deu certo. Teve desenho que eu fiz que eu levei horas, que eu falei, caramba, por que eu travei nesse desenho? Por que eu tive um bloqueio? O ano passado eu tive vários bloqueios, vários problemas que me deixaram muito mal e eu não conseguia produzir. Então eu sei que realmente tem coisa que nos deixa muito, muito para baixo. Então a gente tem que ter força para fazer e não deixar, né, isso acabar com a gente. Esse ano eu tô uma pessoa um pouco mais diferente. Muita gente que me conheceu antigamente, se for olhar para hoje, vai ver que eu mudei muito. Mas graças a Deus essa mudança fez muito bem, fez bem para mim, né? Eu consegui fazer muito mais coisas e eu pretendo continuar. E aí vai cair na próxima pergunta, que é a pergunta do Daniel também, tá? Ele perguntou assim se... Deixa eu só responder essa pergunta, que eu acho que tem ligação, eu já volto para o Daniel. A Gabi está perguntando se antes você dava aula para os pequenos e como foi essa experiência dando aula para os marmanjos. Na verdade, eu comecei dando aula para os adultos. Na ONG, eu trabalhei com adolescente. Quando eu comecei a minha primeira... Eu tenho 8 anos que eu dou aula. Quando eu comecei a minha primeira turma, foi trabalhando de professor eventual, quando falta um professor, numa escola noturna. Então era difícil, mas eu tinha que pegar experiência. Depois eu tive a minha primeira turma em 2013 e eu trabalhei 1 ano com adolescentes também. Quando, em 2014, que eu acabei a faculdade em 2013, em 2014 eu entrei no concurso. Eu fiz o concurso de professor de artes do estado de São Paulo e eu passei na prova. Então, como eu ia ser concursada, entrar no probatório, eu escolhi uma escola de ensino infantil. Eu queria ir dar aula para as crianças justamente para libertar elas do dogma de você não encontrar arte como expressão. Porque eu passei por isso. Às vezes você tinha que fazer geometria na escola, você tinha que fazer as coisas tudo certinho. Então eu fui dar aula para as crianças para poder deixar elas se desenvolverem. E eu fiquei lá 4 anos trabalhando com criança. E eu fiquei realmente num mundo muito fechado. Só dava aula para elas, na mesma escola, perto da minha casa. E eu não tive muito contato com outras mentes. Só que chegou um tempo que já não estava dando para mim. Eu queria ir para outra área. E aí, em 2018, eu fui dar aula para adolescentes novamente. Eu voltei a dar aula numa escola de tempo integral, onde passo o dia inteiro. Foi diferente para mim encontrar adolescentes de 2013, 5 anos atrás, com os adolescentes de agora, onde tudo é diferente, mas a mente deles são bem abertas. Então eu comecei a... Me perdoa. O que você quer? Eu quero só... Oh, Jesus. Aí eu comecei a... Ai, até perdi o foco, calma. Essas meninas são doidas. Aí eu comecei a fazer... Ai, Jesus. Deixa eu voltar. Tá. Aí eu tive contato maior com eles. E aí isso foi legal, porque as mentes, elas são libertadoras. Basta você dar um tchan, assim, e você vai ver coisas incríveis. Acho que por isso que eu me dei bem dando aula, porque eu gosto muito de ter contato com as pessoas, sabe? E você fica 1 minuto assim com várias pessoas, dá o mesmo tempo para elas, você vai ver que vai sair coisas incríveis. Então eu gosto muito disso, de ter essa conexão com as pessoas, porque eu nunca me vi presa num lugar.
Eu não contei, mas eu já cheguei a trabalhar 4 meses de telemarketing na frente de um computador. Foi os meses que eu fiquei mais louca, porque eu não gostava de ficar dentro de um lugar. Eu gosto de dinamismo, de estar fazendo as coisas, né, assim, o tempo todo. Então, da aula foi muito legal eu ter pegado todo esse processo desde de criança. A Fabi tá ali acenando, foi uma amiga minha que eu conheci em 2013 e tem até hoje, excelente professora de física. A gente tem uma amizade muito legal e é legal você levar isso pra vida, né? Você ter contato com, com as pessoas, né? A perguntinha da Adriana ali, onde você foi no Peru e quando começou a fazer trilha em alta montanha? A única trilha que eu fiz de alta montanha foi no Peru, né, que são treks acima de 3.000 metros, onde sua oxigenação muda, você precisa ter muito mais resistência pulmonar, porque cada nível, né, cada altimetria, não sei se é essa a palavra certa, que você vai subindo, você tem um pouco mais de dificuldade para respirar, né, e aí isso é muito desafiador. Você tem que carregar peso, ter resistência no pulmão, tem que beber bastante água, seu cérebro tem que se oxigenar muito. E aí eu fui a minha primeira trilha em 2018 em alta montanha. Aí eu fiz outra trilha na Patagônia, que não é alta montanha, mas também é desafiador, era trek em gelo. Mas eu gosto de trilhas em longa distância. Inclusive, isso aí, Fabi, ar rarefeito. Inclusive, isso aí é um estudo, é um cálculo, né? Eu tive que me preparar para fazer essa trilha porque eu não tinha tanta aquela resistência. Se eu ir hoje, eu acho que eu fico pelo caminho, porque tem que ter um preparo muito bom. E aí eu fiz a trilha lá na Patagônia, que também foi desafiadora. Eu não tive outra chance de voltar porque foi em 2018 que eu fiz. Em 2019 eu fui para a Patagônia e esse ano eu tinha planos para fazer longas trilhas de longas distâncias, porque eu tenho muita vontade de um dia fazer a trilha da costa do Pacífico lá nos Estados Unidos. Trilhas de longa distância eu me apaixono muito. A última trilha que eu fiz em dezembro desse ano foi lá no Espinhaço. Eu fiz 2/3 do Espinhaço em 9 dias. E eu adorei demais ficar 9 dias fora de casa, fora de contato. Só avisei minha mãe, deixei minha gata com ela e fui. Eu gosto muito de estar na natureza, acho que isso me inspira demais. A faculdade, eu fiz a faculdade na Universidade de Castelo Branco, Camilo Castelo Branco, que hoje é a Universidade Brasil, é a universidade que formou muitos professores, a maioria do pessoal de magistério e licenciatura fez curso lá, inclusive tem professores muito bons, né? Mas eu tive contato com a arte também através da Escola Livre de Cinema, que foi em Santo André. Eu cursei um semestre de cinema, porque eu gosto muito da sétima arte, só que eu tive que parar porque estava difícil para mim trabalhar o dia inteiro e ir para lá em Santo André. Eu não consegui terminar o curso, né? A Fabi, você também é demais, essa Rabiana, hein? Não paro quieta, é um nervoso. Então vamos lá. A pergunta, porque eu nem sei que hora que é, gente. Deixa eu ver, não consigo ver aqui. Porque eu sei que é 1 hora de transmissão, né? Vamos lá. A pergunta seguinte o Daniel perguntou pra mim qual que foi a história mais engraçada que eu já vivi. Mais engraçada, pior que, olha, eu tentei ficar pensando nessa pergunta, mas é difícil, assim, eu lembrar, mas acho que de lá pra cá a mais engraçada foi lidar com as pessoas me conhecerem, vir falar comigo sem eu conhecer elas. Eu tava num evento no Rio, achava que eu não ia conversar com ninguém. Aí eu cheguei lá e terminou, tipo, a apresentação lá na Jornada Científica de Montanhismo. E eu tava com uma amiga, porque morrendo de vergonha não ia sozinha pra lá. E aí eu falei, vamos lá, que a gente fica junto e tal. E aí
Aí depois que terminou, o pessoal veio falar, você que é Adrilif e tal, que pinta os capacete. Veio muita gente, assim, que eu não conhecia. Veio uns caras da Decathlon lá. Nossa, a mesa não parava de vir gente, assim, querendo tirar foto. Eu nunca fui, parecendo político. Chegava lá, a pessoa tirava foto. Então, eu acho engraçado isso, porque nunca passei por isso. Foi algo muito diferente, assim, pra mim. Ficava um pimentão quando as pessoas chegavam, deixa eu tirar foto com você e tal. Aí eu falei, caramba, foi engraçado. Isso daí rendeu várias vezes. Eu fiquei com o rosto bem vermelho. Foi bem engraçado. Essa coisa de não ficar quieta é uma coisa assim que eu acho que é um pouco sério pra mim também, porque eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa é a realidade, mas eu faço. É porque na verdade eu preciso fazer uma coisa, pegar inspiração, fazer outra e depois voltar. Não, esse workshop que eu fiz no Rio foi muito engraçado também, porque eu não conhecia ninguém. O pessoal da FEMERGE me convidou e eu falei assim, tá, eu vou. Aí eu fui virada, sabe? Eu peguei ônibus aqui em São Paulo, cheguei lá de manhãzinha, mas foi muito lindo. Eu nunca tinha visto um nascer do sol numa praia. Olha só, morando em São Paulo, nunca vi um nascer do sol numa praia. Então, eu cheguei lá na Praia Vermelha, na Praia do Urca, sem conhecer ninguém, e eu vi aquele nascer do sol. Foi lindo pra mim, tipo, eu tinha que estar falando com eles e eu tava assim, ó, olhando pro horizonte, porque era muito lindo. Eu gosto bastante, eu gostei bastante. Foi engraçado também. Inclusive, a Jéssica tá aí até hoje, tipo, a gente mantém uma amizade muito legal. E foi legal pra mim, foi engraçado também. A pergunta do Daniel foi essa, ele perguntou a última pergunta, que eu acho que é a mais difícil. Ele perguntou o seguinte, você se imagina vivendo somente da sua arte? Então, assim, depois que eu entrei no concurso, eu fiquei com aquela coisa, agora que eu passei do probatório, né, tem emprego pro resto da vida, imagina, né, uma pessoa nova com essa cabeça. Mas eu tava com isso na cabeça porque eu não tinha perspectiva de que eu poderia fazer algo pra mim. Então eu fiquei lá, só que assim, eu tava muito sugada, porque eu tava no trabalho, trabalhava na ONG e trabalhava lá. Então eu tava dando tudo de mim para os meus alunos. Eu não acho ruim isso, gosto muito do que eu faço, mas eu não tinha tempo para desenvolver nada para mim. E não é culpa deles, né? Era culpa que eu tava ali, focada. E aí eu também tinha outras coisas pessoais, né? Outros problemas pessoais aí. E aí eu ficava lá focado o dia inteiro. 2018 foi o ano que eu saí de um dos serviços e fiquei só em um. E comecei também a ter uma gratificação melhor, né? Porque se eu não começo ganhando bem, né? Como professor, meu primeiro salário foi R$ 800, né? Então eu lembro muito bem disso e não era fácil. Então, até você ir ganhando alguma coisa, assim, ou ir evoluindo não no cargo, né? Mas subindo um pouco mais, tendo mais uma gratificação também demora. Então, eu não tinha essa perspectiva de que eu poderia trabalhar com a arte. Foi então bem recente que eu comecei a pensar nisso. E aí eu comecei a ver, eu tive contato com uma moça que ela já fez um mochilão pelo mundo, por isso que eu ia falar do mochilão, que ela vende as artes dela por vários sites dos Estados Unidos, né? Por várias plataformas. E aí ela falou, Dri, você tem que vender as suas artes também, né? Você tem que começar a vender. Então eu comecei a pensar, caramba, acho que dá, tem gente fazendo isso, por que eu não vou fazer? Então, o primeiro passo foi eu pensar pensar nisso, nessa produtividade de eu conseguir vender minhas artes não só para as pessoas que eu conheço aqui, mas para as pessoas que estão ao redor do mundo, que vão comprar lá na casa delas, enfim, e que podem pagar também e dar o valor que tem que ser. Não só encomendas, mas um jeito de girar. Então, eu comecei a ter parceiros na minha página, inclusive um deles está aí, que é o Ramon, da Nos Alpes. Foi o primeiro a acreditar no meu trabalho. Finalzinho de 2018 a gente conversou. Início de 2019 a gente fez a nossa primeira camiseta lá no site dele.
E, tipo, isso pra mim foi gratificante. Alguém ter falado comigo sobre isso, né? Aprendi muito também. E eu comecei a fazer a renda a partir disso, que são as camisetas. Logo fiz outras coisas que geraram renda, que é o adesivo, as encomendas. Teve um evento que eu fui, abertura de temporada de montanha, lá em Belo Horizonte. Eu fui muito doida, porque eu fui no bate-volta e voltei no bate-volta. Então, tipo, 8 horas de viagem. Eu falei, eu vou. Aí eu fui, viajei de madrugada. Eu pintei 10 capacetes no mesmo dia. Tipo, foi louco, foi insano. Mas eu pintei. E as pessoas queriam que tivesse tatuando também. Ah, tatua aqui. Eu falei, não tatuo. A menina, se você fizer tatuagem, você vai ganhar mais, isso aqui. E eu pintei 9 capacetes. 9. E aí eu falei, caramba, as pessoas gostam mesmo. E voltei pra casa mal feliz. Eu acho que se tivesse pintado um, eu já ia voltar feliz. Porque o tanto de gente que passou lá, conheci muita gente. E vi que as pessoas realmente gostavam do meu trabalho. Então, muitas coisas me fizeram ir atrás, né? Eu vi algumas plataformas, tive outros parceiros que me ajudaram muito. O Ramon continua me ajudando, nossas camisetas continuam lá, tá cada vez mais lindas. Tem o Jorge também, que foi o que me forneceu as canecas, onde eu comecei a fazer as canecas. E teve vários outros parceiros aqui, que são pequenos também, não são empresas grandes, mas que começou a trabalhar junto comigo. Mas os lances dos capacetes foram incríveis. O Lucas perguntou se eu já vendi na Merch. Eu vou até anotar, porque eu acho que eu não conheço, não. Deixa eu só fazer uma anotação, que depois eu entro pra ver. Mas essa eu não conheço, não. Uma Merch, né? Eu vou marcar, porque daí eu dou uma olhadinha depois. Mas eu fui também convidada para fazer um filme com o Cine Travel lá no Rio Grande do Sul. Eles são de Gramado, né? E eles ganharam o festival, é uma dupla, né? Um casal. Esse filme vai lançar ainda esse ano. E foi o primeiro filme que eu participei de trilha, onde eu pude pintar a minha arte ao vivo, na frente dos canyons. Que foi o canyon lá do São José dos Ausentes. Então, eu já tive várias outras oportunidades, blogs, matérias da The North Face, a própria Posca. E aí, essa semana que passou, eu tive a ajuda do Daniel. Ele me ajudou a montar o site. Então, eu tô fazendo a manutenção, porque eu não tinha um site. Então, tô criando esse tipo de material, porque o Instagram é uma ferramenta muito ótima. Mas se ela der um boom hoje, acabou. Eu não tenho mais conexão com ninguém. Então, eu preciso de um site, ele me ajudou. E assim, respondendo a pergunta se eu me imagino vivendo de arte. Eu me imagino. Eu tô com 27 agora, nem que isso demore... 26, né? Eu vou fazer 27. Nem que isso demore um pouco, mas a minha vontade mesmo é fazer um mochilão, né? E nesse mochilão, eu ter essa sustentabilidade através da arte. Eu sei que eu posso me distanciar 2 anos do meu cargo e não perder essa estabilidade, mas eu tenho muita vontade. Esse ano mesmo, eu estava terminando meu curso de inglês e o meu projeto era ir para o Canadá. Estava até tentando uma bolsa pelo próprio estado, mas infelizmente não vai acontecer isso. Ia ser em julho, era uma bolsa para estudar lá no Canadá, através do estado, para professores que nunca tinham feito mestrado, só que não vai rolar. Mas também não vou desistir desse sonho. Então, eu ainda tenho essa pretensão de ir estudar fora, de ir fazer meu mochilão e dessa forma ir gerando renda com as artes. Mas é um caminho, é um processo. Essa quarentena tem me ajudado. Eu tava até ontem de férias aqui, então eu tava correndo atrás de várias coisas. Mas é um dos projetos mais pra frente, transformar a Drilife Art em vários outros setores. Os convites nunca param. Monton Festival também é um das pessoas que acreditaram em mim. Participei o ano passado, conheci pessoas maravilhosas. Então, todo mundo que está aqui hoje, todos vocês, né, que estão aqui hoje, vocês fizeram parte da minha vida, ainda fazem parte da minha vida,
Uns eu aprendi em um tempo, outros eu tô aprendendo agora, e outros eu vou levar pra vida inteira. Todos, né? Vou levar pra vida inteira. Porque aprendi muito, muito com vocês. As pessoas, isso que eu acho legal, elas tiveram a humildade de chegar em mim e falar assim, ó, isso e isso. Ou se lembraram de mim, ó, por que você não tenta isso? Eu acho isso muito legal, porque ninguém pensou assim, ah, deixa ela correr atrás e ela, sei lá, descobre. Não, muita gente me ajudou mesmo. Tipo, veio e falou assim, por que você não faz isso? Você já tentou isso? Eu acho isso muito legal. É um tipo de vida que eu acredito, porque eu gosto de ensinar, então eu nunca vou deixar o conhecimento parado em mim, ou a ideia parada em mim, porque se ela é boa, ela tem que continuar. Ela não é minha, ela vai expandir, porque não adianta nada eu morrer com a minha ideia lá. Então, assim, acredito muito nessa corrente, né? Nessa questão da gente aprender muito com o outro, e é isso que tem me movido, né? Esse ano tá sendo muito diferente pra mim. Tô fazendo muitas coisas assim que eu não fiz tempo atrás, por medo, porque não acreditava que isso poderia funcionar. E aí é um começo, a Drilife Art ainda tá num começo. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. E aí, alguém perguntou alguma coisa aqui, além de todas as mensagens que vocês me mandaram aqui, que vocês são demais. Camiseta, a Mel Reis, olha a Mel Reis. A Mel Reis já recebeu essa camiseta, vai chegar aí na sua casa. A Luísa, sua filha, que tá aqui, que apareceu no vídeo, ela vai levar pra você. Pode ficar tranquila que você vai ter essa camiseta aí. Quando tudo isso passar, a gente vai se ver, seja na montanha, seja em qualquer lugar. Eu acho que isso é muito legal, muito importante. E aí eu gostei, gente, desse bate-papo, foi mais pra vocês descobrirem. Não teve essa pergunta, mas eu vou falar pra vocês, deixa eu só acender aqui um pouquinho, porque ninguém me perguntou por que Drilife Art. Então eu vou responder pra vocês, tá? Esse nome, eu criei ele quando eu tinha 16 anos. Ai, melhorou. Tava no escurinho. Então, ninguém perguntou, mas por que o nome Drilife Art? Então, esse nome eu criei quando eu tinha 16. Foi um nome aleatório, vou explicar o significado. Mas aí, eu peguei e guardei esse nome, inclusive até o desenho que eu fiz. E aí, eu falei assim, quando eu tivesse minha primeira coisinha, minha primeira empresa que seja, eu vou usar esse nome. Então eu não criei outro, deixei esse mesmo. Muita gente fala assim, mas é muito confuso de pronunciar. É Drilife, é Drilife. Então eu vou explicar. Dri, de Dri, que é a Adriane, meu nome. E o Life, com Y, vem de Life. Life, que quer dizer vida. E aí Drilife quer dizer a vida da Dri. E eu coloquei arte porque eu já tenho um perfil de fotografia, que é o Drilife. Então, esse virou o Drilife Art, que é a vida da Dri. Então, eu tirei o Y justamente para ser uma licença poética, um nome artístico mesmo. Então, eu criei isso quando eu tinha 16 ou 10 anos atrás. E é um nome que eu quero levar pro resto da vida, porque é legal você olhar 10 anos atrás e ver o que você conseguiu fazer, sabe? Tipo, você olhar e falar, nossa, eu fiz uma coisa que era da época da adolescência, hoje eu posso usar, então eu vou usar. Então, a curiosidade pelo nome, Drilife Art, vem disso, a arte da Dri. Gente, muito obrigada por vocês participarem. Vou deixar disponível essa live. Tá acabando o nosso tempo e eu vou mandar uns beijos para vocês. Se não conseguir responder, mande mais perguntas para mim depois no Stories.